Imprensa internacional segue repercutindo decisão de Moraes que suspende visitas de Flávio a Jair Bolsonaro em virtude da leitura de uma carta manuscrita pelo ex-presidente. Ministro alega propaganda eleitoral antecipada. Vamos acionar o correspondente internacional Ivan Kleber. O tom da imprensa estrangeira diz muito sobre a ação de Moraes. Juiz proíbe Flávio Bolsonaro de ver o pai. Vamos entender aqui essa história, porque o mundo está de olho no que está acontecendo aqui no nosso país. Lorde Ivan Kleber, boa tarde, seja muito bem-vindo ao JDO2. Boa tarde, Geisiane, uma saudação especial a vocês, colegas de bancada aqui, principalmente a toda a nossa audiência que nos acompanha nesta terça-feira. Olha só, Geisiane, como são as coisas, né? Hoje é 14 de julho, dia da Revolução Francesa, um dos piores dias para a humanidade, na minha opinião, e a gente está aqui repercutindo justamente o que deveria ser a separação de poderes, enfim, né? E a democracia. Aquele 14 de julho é uma data ilusória, bem como o sentimento que nós temos hoje em relação a algumas instituições do nosso país. E isso reverbera internacionalmente pelo segundo dia seguido, Geisiane. Preciso destacar isso aqui para a nossa audiência. Nós tivemos uma repercussão importante ontem, nas primeiras horas após o anúncio do ministro Alexandre de Moraes, melhor dizendo, a decisão dele, não é? E hoje, durante o dia, então, essa repercussão continuou. E até mesmo, olha só, Geisiane, a Al Jazeera, que está longe de ser uma emissora de direita, ela também está noticiando a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Na Espanha, o jornal El País, hoje cedo já também destacava em sua seção internacional, além também de outros jornais. Eu quero destacar aqui, Geisiane, o Le Figaro da França, que também vai na linha de uma publicação da AFP, e dois jornais argentinos, o Clarín, está aí a publicação do Figaro, né? Figaro, o Supremo Tribunal Federal proíbe Flávio Bolsonaro de visitar o pai até depois das eleições presidenciais. Destaque aí para a questão das eleições, e a gente vai falar disso. E também o Clarín na Argentina, mas o que mais chamou a atenção foi o La Nación, que é um jornal aí do país vizinho, né? Que diz o seguinte: revés para o bolsonarismo. Esse é o Clarín, né? Eu vou pedir para a nossa direção gentilmente colocar o La Nación, porque eles vão na linha do que disse o Figaro. Tá aí. Revés para o bolsonarismo. A justiça proíbe Flávio Bolsonaro de visitar o pai na prisão durante a campanha eleitoral. Primeiro ponto, Geisiane. É só no Brasil que a gente trata uma prisão domiciliar como prisão domiciliar. Reparem que a matéria sequer ali na chamada, na principal chamada, não fala em prisão domiciliar, porque é assim que precisa ser tratado a questão, né? E depois eles colocam o seguinte: o candidato havia lido uma carta do ex-presidente nas redes sociais. Atenção para a próxima frase. A ação judicial surge em um momento de paridade nas pesquisas com Luiz Inácio Lula da Silva. Então, se ontem, nas primeiras horas, nós tínhamos aí um destaque, não é, para a questão do filho que não pode visitar o pai, agora a mídia internacional também começa, com razão, focar na questão eleitoral. A Al Jazeera, como eu disse, coloca na matéria que praticamente o filho, né, no caso o Flávio, não poderá visitar o pai, ex-presidente da República, durante o período eleitoral. E o La Nación vai um pouco mais além, que essa decisão do ministro vem num momento de ganhos para o Flávio Bolsonaro nas pesquisas. Inclusive saíram algumas pesquisas entre ontem e hoje, demonstrando realmente que o Lula está estagnado e o Flávio vem recuperando terreno nas pesquisas, com algumas até, se não me engano, colocando ele um pouco à frente no segundo turno. E aí vem essa decisão da Justiça, mais especificamente do ministro Alexandre de Moraes. Então, o tom da cobertura, Geisiane, internacional é esse. O filho que não pode visitar o pai, este filho que é candidato a presidente da República, né, no Brasil, não poderá visitar o ex-presidente durante o período eleitoral, com grande destaque, então, para a imprensa internacional, nesse sentido, pelo segundo dia seguido, chama atenção para isso, Geisiane.
É interessante que alguns desses portais sequer têm uma linha editorial mais ao centro ou à direita e ainda assim reconhece a questão familiar, provando que nós conservadores estamos certos. O que barra tudo isso é o conceito de família, a unidade familiar. Deixa eu trazer aqui à tela as nossas analistas políticas. Fabi Barroso, sua pergunta para o nosso querido Lord Van Kleber. Boa tarde, Ivan. Esse conceito que a Geisa acabou de trazer é importante porque ele acaba dizendo as bases que é direito no mundo inteiro, que todo mundo entende como garantia fundamental, né? Então, para toda pessoa é garantido alguns direitos muito básicos e até, inclusive, para presos. Isso está positivado na nossa legislação aqui brasileira, mas consenso, né, em nações civilizadas, mas inclusive aí Al Jazeera, né, que você trouxe. Então, o mundo árabe também olhando para isso e rechaçando de certa forma. O que eu queria te perguntar, e eu acho que é uma avaliação importante, que foi trazida a notícia de que Trump recebeu uma pesquisa feita lá pelo escritório, pela equipe dele, né, o pessoal próximo a ele, e essa pesquisa já teria chegado à mesa dele, e colocaram o Flávio e o Lula empatados no segundo turno. Então, diante, né, das notícias que você nos trouxe, nos separou aqui muito bem da mídia internacional, mostrando que eles estão ali equivalentes, essa pesquisa também, né, deu o mesmo número, empate técnico, já é algo para a imprensa internacional, inclusive americana, já dizer que essas ações, né, podem afetar e a eleição no Brasil ser contaminada e ser diferente de 2022, que nós tivemos também problemas com o judiciário, pesou para o lado a favor do Lula, mas agora me parece que o mundo acordou e até os globalistas, né, muitos deles responsáveis por essas mídias, estão dizendo nesse sentido. É isso mesmo, Ivan? Olá, doutora Fabiana, sempre uma alegria. É isso mesmo. A gente aqui trouxe, né, jornais e revistas, enfim, de pelo menos 3 continentes diferentes. Eu peguei essa amostra, né? Poderia, se a gente ir a fundo, né, na pesquisa, vai encontrar muito mais, mas eu fiz questão de não pegar nenhuma publicação de direita conservadora. O máximo que nós temos ali é o Figaro, que é um jornal de centro-direita na França, mas está longe de ser um jornal que nós podemos colocar no espectro conservador político, né? Bom, então essa é a primeira questão. Você foi num ponto interessante, doutora Fabiana, porque você disse o seguinte: os globalistas parece que largaram a mão. Vale lembrar que isso só está acontecendo porque o Lula traiu eles, tá? Não porque ali entenderam que eles cometeram um erro em 2022, etc. É que o Lula abraçou a China de uma vez por todas e, no momento, os globalistas e os chineses não estão sentando na mesma mesa. Foi isso que aconteceu. Agora, de fato, aqui, o que a gente precisa destacar é que, até mesmo para esta mídia de esquerda, proibir o filho de ver o pai foi longe demais. Eu estava acompanhando a análise que vocês estavam fazendo aqui da questão da OAB também. Do ponto de vista internacional, isso é absolutamente insustentável, ainda mais quando você tem o precedente do presidente Lula, que transformou ali a superintendência da Polícia Federal em Curitiba quase que como um comitê de campanha, né? Então isso foi longe demais, até mesmo para os padrões da esquerda como um todo. E sobre os Estados Unidos, doutora Fabiana, trabalhando hoje à tarde, o que eu consegui apurar foi o seguinte: talvez ainda hoje, mas muito provavelmente amanhã, a gente tenha a decisão da sessão 301. De amanhã não passa, é o prazo. O presidente Trump precisa se posicionar sobre a sessão 301 amanhã. Então, eles estão, neste momento específico, separando, dando prioridade a essa questão da sessão 301, para depois fazer uma avaliação mais completa do que está acontecendo agora, dessa perseguição com o presidente Bolsonaro, com pai e filho, né? A gente pode colocar assim. Então, nesse momento, o foco, pelas informações que eu recebi, são da sessão 301 e depois a gente olha essa questão. Agora, sobre a pesquisa que você mencionou, doutora Fabiana, sim, não é surpresa para ninguém, os países acompanham as eleições dos outros países. Quem inventou isso, inclusive, nem foi os Estados Unidos, foi o Reino Unido, na década de 70, 80, de monitorar eleições com pesquisas, inteligência, enfim. E não é nenhuma surpresa que o governo americano tenha, sim, o interesse em saber como anda a opinião pública em relação a essa corrida presidencial. Agora, isso não significa uma interferência direta dos Estados Unidos no pleito eleitoral no Brasil. Agora, o que nós temos, por exemplo,
Por que eu destaquei 2 jornais da Argentina? O Javier Milei, presidente argentino, já declarou que pretende visitar o presidente Bolsonaro. E aí, será que o ministro Alexandre de Moraes vai recusar, né, não vai permitir essa visita do Milei, abrindo um incidente diplomático com a Argentina e com o escudo das Américas? Essa é uma questão que a gente precisa acompanhar. Então, doutora Fabiana, está tudo dentro do esperado, que o governo americano acompanhe muito de perto essas eleições e que se preocupe em garantir que seja uma disputa eleitoral de igual para igual, no sentido que todos tenham as mesmas chances, com a lei eleitoral brasileira sendo respeitada. Geisiane, devolvo para você. Trazer novamente aqui as nossas analistas. Berenice Leite, sua pergunta. Oi, Ivan, boa tarde para você. Bom, ainda dentro desse contexto, né, eu fiquei até impressionada. Al Jazeera também falando sobre esse assunto, então, assim, acho que fica bem exposto mesmo que ninguém concorda com esse tipo de democracia, né? Isso não é democracia. Agora, sob o ponto de vista de até onde foram esses veículos de comunicação, certamente você leu todas essas matérias por completo, a minha curiosidade é se eles em algum momento atribuem a uma espécie de parceria, né? Nós já vimos, por exemplo, a Janja, a primeira-dama, em um evento aqui no Palácio do Planalto, bater nas costas do ministro Alexandre de Moraes e dizer que ele era um grande parceiro. Eu queria saber se dentro dessas reportagens que saíram de ontem para hoje, se alguma desses canais, enfim, dessas emissoras, eles trazem um contexto não só da questão do pleito eleitoral, mas que essas decisões acabam beneficiando o atual presidente, o presidente Lula, enfim, e que isso não acontece de hoje. Eu sei que talvez possa ser querer demais, mas quem sabe isso também já não esteja, né, sendo exposto por essa mídia, digamos assim, tradicional. Olá, Berenice. Também é muito bom acompanhar aí o seu trabalho de Brasília. Eu disse hoje cedo que você teria bastante trabalho aí essa semana, né? Olha só, de maneira explícita, não. Os jornais não fizeram uma conexão de, aspas, parceria entre a Suprema Corte e o governo Lula por enquanto. Mas nós temos mensagens intrínsecas, como, por exemplo, a do La Nación, que colocou na chamada da matéria a questão dessa decisão aí do ministro Alexandre de Moraes sair nesse momento, digamos, favorável ao Flávio Bolsonaro nas pesquisas, né, em um momento de tendência aí de crescida. Então, o La Nación foi nessa linha. O próprio Le Figaro, que estava agora há pouco na tela também, ele destaca a questão da eleição presidencial. Então, Berenice, a mídia, pelo que eu li, eles estão dizendo, olha, tudo isso está acontecendo agora que começa de verdade a corrida eleitoral no Brasil. Quase que mandando uma mensagem velada aos seus leitores de que, assim, não é uma interferência no verdadeiro nome, mas também pode ser interpretada como tal. Não seria nenhum absurdo a gente interpretar isso como uma interferência. Algumas mídias, elas repercutiram também a questão do ministro Alexandre de Moraes ter ali mencionado a possibilidade de um crime eleitoral. E aí, no exterior, Berenice, as mídias têm 2 trabalhos. Primeiro, explicar o que é um crime eleitoral não é tão simples, porque é só no Brasil que nós temos essa questão, por exemplo, de pré-candidato, pré-período eleitoral. Isso é uma jabuticaba nossa. Aqui na Europa, a pessoa pede uma eleição, no dia seguinte ela já pode lançar a candidatura para dali 4, 5 anos, quando for. Você não tem essa coisa engessada chamada lei eleitoral. Você tem regras que precisam ser respeitadas, não é? Mas não como no Brasil. Então, alguns jornais tiveram primeiro que explicar o que aconteceu, né, para os seus leitores, explicar que existe uma lei eleitoral para depois, né, tentar explicar ali a decisão do ministro Alexandre de Moraes. O que eu acredito, tá, Berenice? A Suprema Corte do Brasil, conforme nós estamos noticiando aqui nos últimos meses, a audiência do nosso jornal é testemunha. Ela está no foco da mídia internacional desde o escândalo do Banco Master, inclusive já 2023, 2024, tivemos publicações importantes nos Estados Unidos sobre o caso Felipe Martins, que ainda caminha, né, em segredo de justiça lá nos Estados Unidos. Então, o foco mesmo foi na questão da atuação da Suprema Corte. Por isso que alguns jornais não colocaram juiz decidiu, mas sim a Suprema Corte, porque já não dá mais para separar a atuação do ministro Alexandre de Moraes dos demais. Isso porque acredita-se que se o ministro Alexandre de Moraes faz tudo isso e não tem nenhum
contraponto ali dentro da Suprema Corte, é porque a Suprema Corte está sendo conivente com isso, e é essa a linha que a mídia internacional está adotando. Geisiane, devolvo para você. Ivan Kleber, muito obrigada pelas informações aqui no nosso Jornal da UES Segunda Edição. Até a próxima.